Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um episódio do nosso acorde e para hoje vou atender mais um pedido que me foi feito. Desta vez, o pedido veio de BH, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Olha a música que me pediram. Não vou impedir você partir, nem vou pedir que fique aqui. Vou me importar com toda a classe. Não vou te pedir que volte atrás, que pare um pouco, pense mais. Nem te pedir que chame um táxi. Eu até já esqueci a cor dos teus olhos castanhos, que tem 1,70 m e que se demora no banho. Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36, que adora fazer sexo 30 vezes por mês. Esqueci que me acorda com um café da manhã, nos seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Dizer que este pranto nos meus olhos é que meu time perdeu e por isso então eu choro. Acorda com o café da manhã, nos seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Esqueci de te dizer que este pranto nos meus olhos é que meu time perdeu e por isso então eu choro. Aê, Belo Horizonte! Essa aí foi a música que me pediram, Esqueci, do Bruno e Marrone, na verdade, musicão, música cheia de contradições, na verdade, como é que o cara se esquece, mas se lembra de tudo, na verdade? Musicão, um abração pra galera aí de Belo Horizonte que curte uma música sertaneja e um abraço especial, um beijão para aqueles que me pediram esta música, tá certo? Um abração pra vocês aí. Curtam bastante este episódio do Acorde que eu fiz especialmente para vocês aí em Belo Horizonte. E desta música, claro, temos que tirar as nossas análises gramaticais, porque por si só a música não tem graça. O que adianta você ir para um boteco, ouvir essa música aqui todinha e ficar chorando e se lembrando da pessoa amada? A graça da música, pessoal, não está no conteúdo dela. Está onde mesmo? Na análise sintática que esta canção te proporciona. Portanto, vamos à tela e vamos ver o que essa música nos oferece. Queridos amigos, o assunto de hoje é regência verbal. E para isso vamos tratar a regência desses dois verbos aqui, ó, esquecer e esquecer-se. Na língua portuguesa, pessoal, o verbo esquecer é um verbo transitivo direto, tá certo? Quem esquece, esquece algo. Agora, quem se esquece, o verbo esquecer-se, quando ele aparece com este pronome aqui, ó, tá certo? Ele passa a ser verbo transitivo indireto. E aqui, ó, quem se esquece de algo. O grande detalhe, pessoal, é o seguinte. Quando o verbo em questão aparecer sem o pronome, esquecer, aí ele é verbo transitivo direto. Quem esquece, esquece algo. Agora, quando ele aparece com o pronome, aí é quem se esquece. Quem se esquece de algo na língua portuguesa, tá certo? Isso também vale, vem comigo aqui na tela, por favor. Isso também vale, pessoal, para os verbos lembrar, bem como lembrar-se. Lembrar-se, tá certo? Quem lembra, lembra algo. E quem se lembra de algo, pede a preposição de. Vamos ver aqui na música do Bruno e Marrone esta bela canção. Olha aqui, ó. Eu até já esqueci a cor dos teus olhos castanhos. Olha só que contradição. Como é que o cara esqueceu, mas sabe que a cor dos olhos da mulher são castanhos? Veja comigo, pessoal. Quem esquece, olha aqui, ó. Qual o verbo que eu tenho aqui, ó? É o verbo esquecer sem o pronome. Então, quem esquece, esquece algo, tá certo? Esquece o quê? A cor dos seus olhos castanhos, que é o teu objeto direto. Tudo bem?
E veja pra mim, ó, eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos, mas eu também esqueci que você tem 1,70 m e eu esqueci que você se demora no banho. Veja pra mim esses dois Qs aqui colocados, ó, esses dois Qs. Tente trocar pra mim essa oração por isso. Eu até esqueci isso. Isso o quê? Que tem 1,70 m. E eu também esqueci isso, que você demora no banho. Esse esqueci, ó, esse verbo transitivo direto, ele serve para esta oração e serve para esta oração. Só observar para mim a presença do verbo aqui e a presença do verbo aqui. Gente, é a mesma coisa. Quem esquece, esquece algo. Esse é o seu objeto direto. Só que ele é um objeto direto oracional. Objeto direto oracional. Tá certo? Bem como o daqui da frente. Objeto direto oracional. Tá certo? Grife importante, pessoal. O tal do objeto direto oracional nada mais é do que a oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva direta é um objeto direto, só que em formato de oração. E é por isso que ele é introduzido, olha, veja comigo aqui na tela. Este que aqui, ó, nada mais é do que a sua conjunção integrante. Tudo bem? Continue comigo, olha só. Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36. Olha aqui, ó. Quem esquece, esquece algo. Esqueceu o quê? Que o seu sapato é do tamanho 36. Olha o verbão aqui, ó, beleza? É a mesma coisa, objeto direto, oracional. Vou até colocar para você aqui embaixo que o objeto direto oracional é a mesma coisa que a oração subordinada substantiva objetiva direta. Tudo bem? E veja só, eu esqueci que o seu sapato é do tamanho 36 e esqueci que você adora fazer sexo 30 vezes por mês, que também é objeto direto oracional. Esse cara dessa música aqui, cara, é completamente paradoxal. Esqueci que me acorda com um café da manhã. Olha aqui, ó. Que me acorda com um café da manhã. Objeto direto oracional. Veja para mim o verbo acorda aqui. Acorda de acorde, na verdade. O que é a sua conjunção integrante? Esqueci de te dizer. Parou para mim. Olha aqui, ó. Esqueci de te dizer. Veja para mim, ó. Quem esquece, esquece algo. Só que, gente, olha aqui, ó. Esse D aqui colocado. Calma aí, gente. Quando eu coloco o D, você já sabe que é para verbos transitivos indiretos. E o verbo transitivo indireto não é o verbo esquecer, e sim o verbo esquecer-se, não é verdade? Então vem comigo aqui na tela. Se eu quisesse tornar isso aqui correto, eu não posso colocar o verbo esquecer. Eu preciso colocar o verbo esquecer-se. Então deveria ser assim, ó. Esqueci-me. Esqueci-me de te dizer que este pranto nos meus olhos é que meu time perdeu, o nosso ilustre Botafogo, e por isso, então eu choro. Olha que cabra orgulhoso, prefere dizer que o time perdeu a dizer que está chorando pela mulher amada. Meus amigos, eu preciso colocar aqui, em vez de esquecer, em vez de esqueci, eu preciso colocar, vou colocar para você aqui para ficar mais nítido, esqueci-me, porque agora eu já tenho o pronome, e quem se esquece de algo. Tudo bem? E aí eu teria corretamente organizado. No uso cotidiano, pessoal, é muito comum as pessoas utilizarem a forma verbal sem o pronome, esquecer, e colocar lá na frente o elemento com a preposição. Assim, ó, esqueci do seu nome. Não, esqueci do seu nome não. Ou eu coloco esqueci-me do seu nome, ou eu coloco esqueci o seu nome. Se eu coloquei o pronome, coloca a preposição. Tirei o pronome, tira a preposição. Perfeito? Isso cai demais em prova. Veja quantas questões aqui nós temos para resolver. Olha essas orações aqui, ó. Considerações, orações abaixo, questões da IBFC. Lembrou-me o seu aniversário. Olha aqui, ó. O verbo que está aqui é o verbo lembrar-se. Quem se lembra de algo. Então faltou aqui, ó, a preposição. É errada. Beleza? Veja para mim na de baixo. Lembrei-me do seu aniversário. Quem se lembra de algo. Se lembra de algo. Olha aqui, ó, o pronome. E se lembra do quê? Do seu aniversário. Olha aqui para mim. Esse aqui é o seu objeto indireto. A frase 2, ela está certa. Agora, a frase 1, para ela ficar certa, ou eu coloco o de mais o, lembrou-me do seu aniversário, ou então eu tiro esse me
e tiro essa preposição e coloco lembrou o seu aniversário. A única alternativa correta, portanto, é só a 2, letra B de bola. Tudo bem? Próxima questão. Considere as duas orações abaixo. Esqueci o nome daquela moça, esqueci-me do nome daquela moça. Detalhe, como eu te falei, a regra vale tanto para o verbo esquecer, bem como para o verbo esquecer-se. Lembrar e lembrar-se, esquecer e esquecer-se. Vem comigo. Olha aqui, ó. Quem esquece, esquece algo. Veja que ele está sem o pronome. Esquece algo, esquece o quê? O nome daquela moça, o seu objeto direto. Está certinho. Agora veja de baixo. Está, olha aqui, ó, com o pronome. Quem se esquece de algo. Esquece do quê? Do nome daquela moça. Objeto indireto também está certinho. Olha aqui a preposição, ó. Ambas estão certas. Portanto, você marcaria para mim a letra C de casa. Próxima questão. Olha o que ele fala para você, ó. E não esqueça de trazer força e magia. Olha para mim, gente, o verbo que está aqui, ó. Esquecer. E não esquecer-se. Peraí, gente. Quem esquece, esquece algo. Esse aqui é um verbo transitivo direto. E olha aqui a preposição. Então tá errado. O correto seria o quê? E não se esqueça. Tá certo? Porque quem se esquece de algo. E eu preciso colocar o pronome para que eu possa colocar a preposição. Veja as alternativas que você tem, ó. Seu uso está correto? Errado. Letra B. Seu uso está correto? Errado. Letra C. Seu uso está incorreto, pois deveria, quando transitivo indireto, ser também pronominal. Ele fala só a respeito do verbo esquecer. Ele está afirmando para você que o verbo esquecer, que o seu uso está incorreto, pois deveria, quando transitivo indireto, ser também pronominal. Letra C, alternativa certa. Faltou colocar o pronome para que a regência estivesse correta. E a última questão, uma questão do CESP. Não haveria prejuízo para a correção gramatical se a oração "mas uma coisa não deve ser esquecida" estivesse escrita da seguinte forma: mas não se deve esquecer uma coisa. Gente, perceba para mim aqui, olha só, que beleza de questão. Perceba que a questão está na voz passiva. Olha só, veja para mim essa locução verbal. Deve ser esquecida. Isso aqui é uma locução verbal. Pessoal, quem é que não deve ser esquecida? Uma coisa. Esse aqui é o seu sujeito. Mas está vendo para mim que esse seu sujeito ele não pratica a ação de esquecer e sim sofre a ação de ser esquecido? Por isso que ele é um sujeito paciente. E ele fala assim, ó, mas não se deve esquecer uma coisa. Algumas pessoas, professor, mas o certo deveria ser, mas não se deve esquecer de uma coisa. Calma aí, gente. Veja para mim que aqui, ó, o verbo que eu tenho aqui, ó, é o verbo esquecer. Esse "se" que está aqui, ó, ele está aqui por outro motivo. Porque se você percebeu aqui, ó, olha a minha locução verbal aqui, ó, em que eu tenho aqui, ó, o verbo ser mais um verbo no particípio. Particípio. Eu estou diante, gente, de uma voz passiva. Voz passiva, tá certo? Uma voz passiva analítica, tá certo? Uma voz passiva analítica. E aqui agora eu transpus para a chamada voz passiva sintética. Esse meu "se" aqui, ó, é uma partícula apassivadora, tá certo? E, gente, quem esquece, esquece algo. Verbo transitivo direto. Esquece uma coisa, que não é o seu objeto direto. É o seu sujeito paciente. E por que ele é o seu sujeito paciente? Devido à presença dessa partícula apassivadora. Porque essa partícula apassivadora, o que é apassivar uma frase? Apassivar. Apassivar é transformar um objeto direto em sujeito paciente. Transformar um objeto direto em sujeito paciente. Meus amigos, se por acaso o verbo que eu tivesse ali fosse de transitividade indireta, eu não poderia apassivar, até porque o objeto seria indireto. Objeto indireto, ele contém preposição. E por conter preposição, ele não pode passar a posição de sujeito, beleza? Por isso, pessoal, que só funciona assim, ó. Veja pra mim que aqui, ó, na minha sentença superior, o meu verbo estava sem o pronome, era o verbo esquecer, com o verbo transitivo direto, transitividade direta. Então aqui embaixo eu também mantenho a transitividade direta. Só não é um objeto direto devido à presença da partícula "se".
A única coisa que ele fez na questão foi tirar da voz passiva analítica e colocar na voz passiva sintética. Ele manteve a estrutura. Então ele fala que não haveria prejuízo para a correção gramatical. O item, olha só, é certinho. Tudo bem, gente? Só para lembrar, olha aqui, por favor, qualquer forma de contato, qualquer coisa, qualquer dúvida, facebook.com/Prof. Elias Santana, tá certo? Ou então você vai lá ao site, consegue ver todos os nossos vídeos, profeliasantana.tumblr.com. Lembrando que esse Prof. Elias Santana é com um único S. Tudo bem, pessoal? Gostou aí dessa moda sertaneja de Bruno e Marrone para cantar, chorar e se emocionar, lembrando daquele amor esquecido que nunca mais vai voltar, não é verdade? Ó, um beijão pro pessoal aí de Belo Horizonte, muito obrigado pela sugestão da música, nos serviu demais aqui no nosso acorde. E para os demais, um grande abraço, um grande beijo e até o próximo acorde, se Deus quiser.